seus olhos, fala com Deus. Segue aprender em Deus, porque a gente cresceu todo distorcido com a igreja que cresceu no nosso país, a igreja tradicional que a gente conhece. Eu sempre dou o exemplo da Assembleia porque eu cresci lá. A Assembleia não é a vilã de tudo não, viu gente? Eu conto porque são as minhas experiências. E o que eu ouvi desde muito pequeno e o que eu vi desde muito cedo foi a demonstração de um Deus milagroso. Não é milagroso a palavra, é místico. Um Deus que se move através de sopro, que se move através de manifestações de poder. E por isso que a igreja durante a vida toda pregou céu. A igreja não pregou reino. A vida inteira a igreja prega céu. Ela fala de céu, falou de céu a vida toda. Eu fui descobrir o que era reino há 4 anos atrás, 5 anos talvez. Ouvi falar de verdade o que era reino, porque a vida inteira eu ouvi falar de céu. E céu é o lugar onde finalmente a gente vai voltar para o colo. Então a igreja, como mãe, ensinou isso a vida inteira para a gente. Aceita Jesus, que aí você vai aguentar um pouquinho de dor e depois você volta para o colo dele, que é o céu, e deita no colo dele e vai ter paz a vida inteira, que é o que sua mãe deseja de você a vida toda, que você volte para a casa dela e fique deitado lá. Por isso que algumas mães até ajudam se você quiser divorciar, elas dão uma força ainda. Por quê? Porque a mulher roubou o marido e tirou o menino de casa. E foi isso que a igreja ensinou pra gente a vida inteira. Você vai voltar pro colo do seu pai. Então aguenta firme, se tranca dentro da igreja, fecha as portas, seja santo, obedece a mamãe, faz tudo que ela manda. E com mãe é assim: se você não faz o que ela manda, ela embirra, ela faz bico, porque ela mandou. O pai não. O pai, ele respeita níveis de autoridade que você já atingiu.
Então, por exemplo, sua mãe te dá um carro, coitado de você. Ela vai querer te dizer com o tempo como você está cuidando do carro, para onde você está indo com esse carro, como você está abastecendo. Ela fica em cima disso, porque é a natureza dela. Até porque mãe não foi feita para deixar herança, pai foi feito. O pai te dá o carro, e se você bater o carro, ele vai pensar assim: pô, é uma pena, mas o problema é seu. É seu o carro, porque eu entreguei. O pai dificilmente se mete no seu casamento e dentro da sua casa. É muito raro. Porque ele sabe o espaço dele. É um nível de autoridade que você atingiu. E quando ele chega, ele sabe que ele está na sua casa. Ele vê coisas que às vezes ele nem vai te falar, porque ele fala, mas é a casa dele. A mãe não. A mãe entra na sua casa, ela vai olhar a sua geladeira. Por quê? Porque ela não sabe lidar com alguns níveis de autoridade que são dados para os filhos. Por isso que o alimento que vem da mão da mãe é até a certa idade só, depois é passado para o pai. E eu queria falar, eu não sei do que eu queria falar de verdade, mas tem coisas que Deus ontem começou a colocar no meu coração a respeito da gente entender propósito e misericórdia. Deus vem falando isso comigo há umas 2 semanas, na verdade me ensinando sobre isso, sobre o que é propósito e o que é misericórdia. Você pode fluir e produzir no reino de Deus fora do propósito dele e ter sucesso. Então, respondendo pela 10ª vez, com uma 10ª pergunta de resposta diferente, quando alguns me perguntam por que você pega algumas igrejas que estão totalmente fora do propósito e avança, porque o poder está na semente, não está em quem semeia. Essa é a primeira coisa. A palavra de Deus tem poder de multiplicação. Quando a gente olha para Deus como mãe, a gente imagina e age como um Deus que entrega níveis de autoridade na minha mão e depois fica andando atrás de mim igual a minha mãe, que me deu a geladeira de casamento e depois vai ficar vendo se eu estou abastecendo ela. Deus é pai. O dia que Deus te deu uma geladeira, Ele está falando assim, ela vai gelar. E se eu quiser botar droga lá dentro, eu falo, o problema é seu, ela continua sendo sua. Você vai colher as consequências do que você está fazendo com ela, mas ela é sua. E isso vale para todo nível de autoridade que Deus dá sobre uma pessoa. Só que o princípio está em compreender Deus primeiro, porque senão eu vou pegar o sucesso de algumas coisas que eu faço como uma validação dele e como se aquilo fosse propósito de Deus. Moisés não, o que Moisés está fazendo aqui? Abraão, quando Abraão perde Sara morre, Abraão manda buscar a esposa para Isaac. É como se Abraão tivesse dado destino para os filhos e fala, agora eu vou curtir a vida. Ele arruma outra mulher, Quetura. Ele casa com essa mulher e ele tem filhos com essa mulher. Sabe aquele cara que não podia ter filho, que era estéril? Ele recebeu a capacidade de Deus de gerar. Deus não deu para Abraão um filho, Ele deu a capacidade de gerar filhos. É um nível de autoridade, é uma capacidade, é uma atribuição que Deus libera sobre ele. E quando Deus libera sobre ele, Deus não fica controlando, eu te dei, mas deixa eu ver como que você vai usar essa capacidade. Deus fala, não, ela é sua, faz o que quiser dela. Porque se Deus ficasse tocando na autoridade que Ele te dá, você de fato não tem autoridade então. E se você não tem autoridade para lidar com as coisas que Deus deu, você não vai ter autoridade sobre o inferno. Porque na verdade então você não tem autoridade. Servos agem assim. Servos agem debaixo de palavra liberada pelo dono das coisas, não debaixo de autoridade. A autoridade é entregar a chave. Fala, faça. Esse faça é Sansão. Sansão recebeu uma capacitação do pai. Mas quer dizer então que se ele usar errado, Deus vai e tira dele? Não. Então ele pode se deitar na cama da prostituta. E a hora que ele acorda, tem gente em volta, o espírito se aposta dele, ele mata todo mundo que está em volta para se livrar num ato de pecado. Porque ele é pai. Então seu pai te deu o carro, aí você começou a usar de forma errada. Você está indo agora buscar droga com o carro. O pai não toma seu carro, ele fala, é seu. O que você vai fazer com ele é problema seu. E se dá certo o tráfico que eu estou fazendo? E daí? Mas se fosse de Deus, ele ia furar os pneus do carro. Não, ele te deu. Assuma a responsabilidade. Só que o Deus que não me transmite responsabilidade, mas que fica
me abraçando como mãe, esse Deus sim, eu vou avaliar ele como se está dando certo é de Deus. Se o Espírito Santo veio no final do culto, é porque era de Deus mesmo a campanha. Por quê? Porque eu estou olhando Deus como uma mãe que fica dosando aquilo que ela me entrega. Isso não é entregar responsabilidade. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor e a terra Ele alugou, emprestou, Ele deu, entregou aos filhos dos homens. Tudo que vai se mover aqui vai se mover debaixo de níveis de autoridade que Ele te entregou e de como você vai agir com isso. Por isso você pode sim fluir em ministério, fluir no Espírito Santo, curar em nome dEle. E Ele fala, mas não tem nada a ver com o meu propósito. O que é misericórdia? Misericórdia é o que te sustenta, é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus permite que você vive mesmo estando fora do propósito. É isso. Por isso que mesmo aqueles que não são cristãos continuam vivendo. Só que eu sempre li esse texto como as pessoas não morrem porque Deus tem misericórdia. Não é isso. As pessoas estão vivendo fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é que você esteja na igreja ou fora da igreja. O propósito de Deus é algo que Ele escreveu para a sua vida antes da fundação do mundo. Esquece a igreja aqui, a igreja ali. Ele escreveu algo para você antes da fundação do mundo, não foi? Todos os meus dias foram escritos quando eu ainda nem existia. Salmo 139, eu acho. Então esse é seu propósito. Você não é consumido quando você está fora desse propósito, dessas linhas. Essas linhas não dizem assim, você vai ser crente ou você não vai ser crente. Essas linhas dizem assim, o propósito que eu tenho para você é ser professor, é ser mestre lá no Congo. Esse é o propósito que eu tenho para a sua vida. Até lá, existe um caminho que Deus planejou para que você chegue a esse lugar. Faz parte do propósito. Qualquer coisa que você faça fora disso, você está vivendo em misericórdia. Entendeu isso? Qualquer coisa. Mas eu estou fluindo no Espírito, sim. Mas se você não está no propósito, seja porque você não descobriu, seja porque você não entendeu, e a igreja, meu povo, padece por falta de entendimento. Então você vai padecer. Na misericórdia você padece. A velha aliança era debaixo de misericórdia, porque ninguém conseguia cumprir. Quando Jesus olha para aquilo, Ele fala, esse fardo é pesado. Você padece debaixo dele, porque vocês não entenderam o que eu queria com a lei. Vocês não entenderam que ela era só um guia, ela não era para criar pessoas soberbas. Então, na falta do entendimento do propósito, você padece, mas vive debaixo de misericórdia. Sofre debaixo de misericórdia. Mas e no propósito? Tem sofrimento? Também tem. Mas o fardo a ser carregado é leve. O fardo não é o caminho. O fardo é a facilidade de obedecer, ou a dificuldade de poder se chegar a Deus. Então, para um cristão muito tradicional em religiosidade, para ele o fardo é pesado. Ela carrega longas saias, ela carrega um cabelão, ela carrega uma série de coisas que é difícil sustentar. E no primeiro dia que ela larga de Jesus, ela arrebenta com tudo, porque era pesado o fardo. Então, quando Jesus fala de fardo, não tem a ver com o caminho, tem a ver com o que vai ser carregado para conseguir andar nesse caminho. Então, na misericórdia é possível andar em Deus? É, com um fardo muito pesado. Mas ela só te sustenta, ela não gera nada, no sentido de propósito. Ah, mas eu fui, e aí eu fiz a campanha na favela, eu desci ali, olha, e aqui, a mesma coisa a gente virar aqui na igreja e falar, gente, estou entendendo de Deus que, ó, esse negócio de Paraguai, Moçambique, esses países todos aí, não, a gente está dentro de uma nação aqui, ó, está aqui a favela aqui em volta, vamos tocar esse bairro aqui. Não, está escrito na Bíblia lá, eu tenho que vir para os meus primeiro, Jesus veio para os dele, é aqui. E a gente desce. Você acha que a gente vai conseguir fazer uma festa para a criança no final do ano ali? Vamos conseguir ajudar crianças, vamos pegar a Lu que é médico um dia, vamos fazer um postinho aqui na frente, atendimento, olha que bênção, e vai fluir, vai acontecer, pessoas vão se converter, o Espírito Santo vai tocar. Sabe por quê? Porque Ele me deu autoridade.
O risco é o que eu faço quando eu começo a ver a manifestação da autoridade. Os 2 filhos, quando a Bíblia fala daqueles 2 filhos, a Bíblia diz que o filho mais moço, mas já era maior de idade, ele já tinha atingido a idade, por isso ele teve direito de retirar a herança. Chegou num tempo, ele falou: pai, eu quero a minha herança, reparte o que é meu. Ele não falou: quero ir embora, me dá que eu vou embora. Ele falou: me dá. Deus deu, o pai deu, está aí, você tem autoridade agora sobre o que é seu, está na sua mão. Passados alguns dias, aquilo que ele recebeu do pai começou a atraí-lo a satisfazer o que ele desejava, o que ele era, os anseios dele, que naquele caso era experimentar o mundo, mas poderia ser: eu vou pregar o evangelho na Austrália, o Senhor me liberou a autoridade. E aí, por incrível que pareça, você consegue comprar a passagem. Você fala: glória a Deus, você vai dar testemunho, olha como Deus é fiel, Ele me liberou a autoridade para tocar as nações. E aí eu resolvi ir para a Austrália e deu certo, eu consegui o dinheiro para ir para a Austrália. Ele fala: parabéns, nem por isso quer dizer que é meu propósito, isso é o seu. Isso é você com a autoridade que você recebeu. E essa autoridade pode ser capacidade oratória, pode ser a presença do Espírito de tal forma que comece a comover pessoas e tocar pessoas a ofertarem na sua vida, pode ser qualquer história. Mas o fato de você conseguir ir para a Austrália, o fato de você chegar lá e começar a pregar e as pessoas se converterem, nada tem a ver com Deus me queria na Austrália. Tem a ver que primeiro eu alcancei lugares de autoridade em Deus, que diante do inferno me capacitam a entrar em coisas, mas não necessariamente Ele me queria na Austrália. Então a primeira coisa para você entender é que o fato da manifestação ocorrer e daquilo me saciar não significa que era o propósito inicial dele. Então o fardo vai ser um pouco mais pesado para cumprir. E aquele filho olha, e quando ele começa a olhar para aquilo, o que ele fala? Eu vou curtir. E ele consegue aproveitar a vida lá? Lógico que consegue, até acabar. Chega uma hora que ele cansa, ele não tem mais o recurso na mão, e ele começa a padecer demais, e ele fala: vou voltar. Mas ele recebeu níveis de autoridade, e o pai não barrou ele. O pai não falou: filho, você é doido, não faça isso, meu filho. Eu acredito que o pai deva ter dado uns conselhos, mas como é uma parábola, a gente tem que entender que na parábola Jesus criou a história só com os elementos que ele queria que fizessem parte dela. É diferente de uma história real escrita na Bíblia, que a gente pode conjecturar o que aconteceu. Então entender que Abraão escondeu de Sara. Por que Abraão escondeu de Sara que ia matar Isaac? Por que a Bíblia não... Ali sim dá para encaixar, na parábola não. Na parábola diz que o pai disse que o pai entregou, e o filho falou: vou embora, e o pai fez assim para ele. Isso significa: o pai entregou a autoridade e fala: você tem direito de fazer o que você quiser com aquilo. Então sua capacidade de pregar, você vai fazer o que você quiser com isso. Porque se Deus fosse interferir nisso e fosse ficar te dirigindo, você conseguiria entrar nos lugares, mas não teria autoridade. É a mesma coisa, você já viu em filme ou mesmo em vida real, quando você chega numa empresa e o filho do dono trabalha lá, e todo mundo olha para o cara e fala: isso aí só está aí porque o pai colocou. Eu obedeço ele, mas só porque o pai mandou. Não é assim? Porque ele não conquistou a autoridade. Ele está ali porque foi colocado. Mas se o pai sair, ele não consegue. Ninguém o respeita. Por isso que Deus, quando vai fazer essas coisas com a gente, Ele tem que liberar e falar: faça por você. Eu vou te dar as ferramentas. Por isso que Deus teve que virar as costas para Jesus na cruz. Não apenas porque o pecado todo estava em cima dele, porque o pecado todo estava em cima de Judas, tinha pecado em cima de tanta gente, Deus nunca virou as costas. Mas ele vira porque ele fala: você tem que conquistar esse nível de autoridade de vencer o inferno. Não pode ser porque eu te capacito a ir lá e pegar a chave da mão do inferno, mas não posso ir lá e falar: filhinho, pega lá, pega, o pai está aqui. Não fala com ele não, o pai está aqui. Não pode ser desse jeito. Tem que ser de forma ativa. Nem tudo que a gente faz é propósito. E na maioria das vezes, sabe quando a gente faz o que não é propósito? Quando a gente faz porque quer fazer e não porque Deus falou. Porque está dentro de mim fazer.
E quando eu deixo de fazer aquilo que eu entendo que é propósito, aí é pior ainda, porque eu começo a sair de um lugar com uma autoridade que eu não sei lidar. Filho pródigo. Ele sai do lugar onde era para ele estar com uma autoridade que ele não sabia lidar, e ele estoura ela inteira. É Davi. Já tinha autoridade, mas sai do lugar que era para estar e vai ficar em outro lugar. E aí ele cai. Davi morre por ter caído com a autoridade na mão? Não morre. Quando Natan chega e fala para ele, ele fala: ele tem que ser restituído 4 vezes. A história da ovelha, né? Natan chega com aquela conversinha para ele: porque a ovelha pegou a ovelha do cara e ele só tinha uma. E Davi fala: tem que morrer e restituir 4 vezes. Aí Natan fala: não, você não vai morrer. Mas ele perde 4 filhos, porque a consequência do uso da autoridade fora do lugar. Aquela autoridade de Davi de matar era no campo de batalha. Quando ele resolve sair do lugar de propósito dele, ele continua com a autoridade na mão. Ele continua tendo a autoridade de rei, mesmo fora do lugar. E com a autoridade de rei, ele manda trazer a mulher para ele. Por que trouxeram? Porque ele tinha autoridade de rei. Só que o começo do texto diz: na época em que os reis saíam para a guerra, Davi fica. E ele fica com a autoridade dele no lugar errado, fora do propósito. É um perigo você não entender isso. Ou porque níveis de autoridade vão ser liberados em cima de você e você vai começar a lidar com eles à sua maneira, fora do governo de Deus. Ou porque você não entra em propósitos e você vai passar a vida inteira usando aquilo que Deus liberou sobre você, a autoridade que Ele já liberou, para saciar a sua alma. Então, de repente, o saciar minha alma seria uma igreja grande. Não é. Vocês sabem que eu não gosto de muita gente. Oh, meu pai. Eu não sei lidar com muita gente, governar um monte de ovelha atrás de mim. Eu acho que eu faço churrasco todo fim de semana de ovelha. Mas se fosse eu usar o governo que Ele me deu para vamos virar para esse bairro. O povo está aqui, o povo vai vir. Gente, não precisa ser nenhum mestre para falar que se a gente abrisse esses portões, uma igreja bonita dessa nesse bairro, isso aqui ia encher. Eu sei que a gente tem capacidade de pregar uma palavra boa, de ensinar coisas que as outras igrejas, a maioria, não tem. Por quê? Porque a gente sabe como é, a gente sabe aquela palavra que vem da saia e de tudo, e do peso. Assim, vamos parar de ser hipócritas, vocês sabem do que eu estou falando. É fácil. Isso podia encher, podia. E abrir portas maiores ainda, porque se isso aqui encheu, outros pastores de igreja começam a chamar para pregar. Olha onde vai. E daqui a um pouco eu estou pregando no seminário da General Duque. Olha onde vai as coisas. Isso tem a ver com propósito? Não. Por que Deus não me mata? Misericórdia. E por que Ele não tira? Pelo mesmo motivo que Jesus vai virar para aquele povo e falar: você curou no meu nome, afasta-te de mim. E por que Ele não tira o dom da cura então? Porque Ele te colocou num nível de autoridade. É seu. Quando a Bíblia fala que dom é irrevogável, não é simplesmente porque dom é... Deus falou que é revogável porque é. Não, é porque tem um princípio por trás disso. Dom é nível de autoridade que foi entregue. Ele não tira. Você já viu o capitão ser rebaixado em exército? Não, ele é botado para fora. Ele não volta a ser soldado. Então Deus pode me matar, ainda que seja para cumprir propósito. Ele fala: você vai cumprir propósito nem que for com a sua morte. Você quer ver um exemplo? Abre Juízes, sua Bíblia, versículo 13. (13 a 24). Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Quando que o Senhor o abençoou? Quando ele cresceu. Quando é que você começa a receber e entender se o abençoou? Porque ele não era abençoado desde que nasceu.
Depende da sua visão de bênção. Esse o abençoou aqui, ele recebeu algo de Deus. E o que ele recebeu de Deus aqui foi a capacitação, a força, aquilo que Deus tinha para liberar sobre ele, a bênção que Deus tinha sobre a vida dele. Então, depois que ele cresceu, atingiu o nível de maturidade que era necessário, guiado pela mãe. E não é necessário contar a história de como Sansão chegou até esse nível de maturidade, porque isso é contado pela mãe e pelo pai. Perguntando para o anjo como eu devo cuidar, e o anjo fala: você cuida assim, você não corta o cabelo, ele vai ser nazireu. O anjo começa a descrever, a mãe faz isso, e quando ele cresce nesse caminho que Deus propôs para ele, Deus vem e fala: agora recebe o que você tem para ir. E aí o propósito dele é revelado no versículo seguinte, versículo 25. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Esse lugar era a fronteira da onde ficava o povo de Israel e de onde ficava acampado o exército filisteu. E Deus levantou Sansão como juiz por causa da servidão sobre os filisteus. Então o Espírito do Senhor começou a empurrar ele em direção ao propósito dele. Aí a gente sabe o que acontece com Sansão. Ele começa a se deitar e se deleitar dentro do propósito. Quando eu digo dentro do propósito, não é porque ele estava no propósito, era no lugar onde Deus queria que ele fosse cumprir propósito. Ele começou a usar a capacitação que Deus deu para ele para satisfazer a própria alma. Ele ficou em pecado. Não, esquece pecado. Pecado é desobediência. Pecado não é prostituição. Prostituição é pecado porque ela é desobediência. Então o Caio, como mestre, se amanhã resolver abrir uma escola de missões, ele está Sansão. Cresceu, recebeu a capacitação de mestre, recebeu aquilo que Deus colocou sobre a vida dele, e aí dentro disso que Deus o colocou, ele começa a se deitar para tirar prazer para si mesmo. Foi isso que Sansão fez. Deus me dá o inglês porque ele quer que eu vou para os Estados Unidos para começar um trabalho lá. E eu vou para os Estados Unidos e arrumo um emprego e começo a pregar o evangelho no meu trabalho, porque olha como é bom. E Deus fala: você está se deitando com mulheres no lugar onde era para você cumprir o meu propósito. Eu só te dei o inglês e o visto e tudo isso para você cumprir um propósito. Mas ele vai chegar e vai me matar no dia seguinte? Não. E pessoas podem se converter mesmo eu estando pregando fora? Podem, lógico que podem, porque o poder está na palavra e porque quem convence é o Espírito. E lembra que Deus liberou autoridade sobre mim? Sim. Qual é o perigo disso? Avança sua Bíblia agora em Juízes, versículo 16. Capítulo 16, versículo 30. A história toda de Sansão vocês conhecem. Sansão chega perto daquele lugar e ele começa a se deleitar com mulheres. Sempre ligado com mulheres, e sempre mulheres do lado dos filisteus. Ou seja, Sansão começa a tirar da igreja, da mulher, o prazer para ele. Ele começa a olhar para aquilo como não um lugar de fazer juízo, mas o lugar onde eu tiro prazer para mim. Então ele usava o propósito para saciar seus anseios, seus desejos que não foram sarados, que não foram coordenados da forma correta. Mas o propósito dele era julgar os filisteus. Versículo 30, Sansão foi preso, furaram os olhos dele, ele perdeu toda a visão no meio do propósito, mas continuava debaixo de algo que Deus tinha liberado sobre ele. No versículo 30, Sansão foi preso, o menino levou ele debaixo dos pilares e ele disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sansão cumpriu o propósito dele, morrendo, mas cumpriu, porque esse era o propósito dele, julgar os filisteus. Versículo 31. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, sepultaram onde? Entre Zorá e Estaol. Vocês lembram onde era esse lugar? O lugar que a gente acabou de ver, que foi para onde o Espírito o impulsionou logo de cara no começo do ministério dele. Aquele era o lugar para ele ficar, na fronteira entre Israel e o exército filisteu.
Deus não chamou ele para destruir o lado dos filisteus. Deus chamou ele para impedir que aquele povo continuasse vindo e saqueando os israelitas. Esse foi o chamado de Sansão. Deus te chamou de repente para cuidar do menino do outro lado da rua, e te deu uma capacitação gigante para isso. Aí você olha e fala: eu vou para as nações, e eu vou para o Paraguai, eu vou para América Latina, eu vou para Cuba, eu vou para qualquer lugar. E é Deus. E eu começo a entrar em lugares e ele fala: eu nunca falei para você para esses lugares. Você está usando a capacitação que eu te dei para, na verdade, saciar um desejo interno seu. E nem que eu tenha que te matar, mas o propósito no fim tem que ser cumprido. Com Sansão foi através da morte. Não necessariamente Deus vai te matar. Ele pode só te frustrar. Chegar no fim da vida cansado, olhando para trás e falando: eu não gerei nada. Eu passei, mas tem pessoas que se converteram. Tá bom, mas isso não te preencheu. Porque a única coisa que pode te preencher é o cumprimento daquilo que foi escrito lá atrás. E a primeira coisa de perguntar é: você sabe o que foi escrito a teu respeito? E normalmente o que foi escrito é um propósito final. Como é que eu descubro o amanhã? Andando debaixo de paternidade, andando passo a passo nas coisas que Deus me pede. Duas coisas costumam fazer com que a gente corra para longe. Primeiro, rebeldia, desobediência. Não querer estar debaixo de autoridade vai me fazer querer. Por quê? Porque eu não ouço. E o silêncio nos dá uma ansiedade desgramada. E aí a gente começa a procurar nas necessidades que o mundo grita e na palavra de Deus aquilo que pode ser que ele queira. Nenhum filho na Bíblia encontrou destino orando. Ou era um filho que estava sem pai, e aí Deus vem no próprio filho e fala: a partir de você eu vou começar a fazer tal coisa. E quando eu falo filho, eu estou falando filho mesmo, não estou falando filha. Deus nunca levantou mulher para dar destino para a nação, nunca. Por quê? Porque ele estaria invertendo o papel de Cristo com a sua igreja. E é Cristo que faz sua obra na terra? Não, é a igreja. Mas são papéis. Então quando o diabo vier na sua cabeça para falar machismo feminino, esquece, isso é palavra de Satanás. Com Deus não tem machismo feminino, existem papéis. E se um dos dois falhar, vai desandar tudo. E se a mulher entregar toda a autoridade para o homem e também não fizer o papel dela, também não vai funcionar. Eu não consigo edificar minha casa, não adianta. Mas eu sou homem de Deus, não me interessa, ele não me deu essa atribuição. Quem edifica a casa do Pai? A igreja. Não é o Cristo, é a igreja. Porque é papel dela. Então todas as vezes que Deus levantava um homem na Bíblia, ou era porque o pai dele colocou ele dentro de um lugar. Por isso que a primeira pergunta de Saul a respeito de Davi: quem é o pai desse menino? Porque através do pai ele vai entrar no destino. Ou um Gideão da vida: Gideão, quebra o poste do seu pai, rompe com o que passou e vamos começar de novo. Nunca foi alguém lendo as leis ou estava lá orando e Deus fala com ele: então, sai daí, começar tudo de novo, eu e você. Não. Sempre é algo que vem de pai. Uma palavra direta do pai. Seja o pai natural da sua vida, seja um pai que Deus colocou como pai espiritual, eu não gosto desse termo, mas algo mais ou menos assim sobre sua vida, ou seja o próprio Deus vindo falando: vou começar de novo com você, vou começar através de você algo novo. Por quê? Pelo que eu falei no começo com vocês, Deus libera autoridade para que os homens comecem a representá-lo. E se ele precisar vir ficar se manifestando dessa forma toda hora, quer dizer que não funcionou essa representação. Por que ele chama Abraão de pai de nações? Porque ele estava pedindo para Abraão representar ele. Por que Isaac tem que ser entregue? Porque era a representação daquilo que Deus ia fazer depois com Cristo. Um primogênito entregue como sacrifício. Não era porque a Deus, quando fala que Deus tentou Abraão, não era para conhecer o coração de Abraão. Deus já sabia. Não era também para Abraão ver. Fala sério. Deus precisa fazer um terrorismo daquele com o homem. Você vai matar seu filho e deixar o cara sofrendo sei lá quantos dias. 3 dias foi só de caminhada.
só para o homem chegar no fim e falar, pelo amor de Deus, tudo isso só para eu saber que eu te temo. Não, é porque quando você faz isso, você está manifestando aqui na terra a semente que eu preciso para depois liberar do céu. Por quê? Porque o que vai ser ligado no céu é só o que for ligado na terra. Eu não posso ligar no céu ao envio de um filho se antes não for ligado na terra a entrega de um filho. Eu não posso liberar no céu a palavra de repreensão de devorador se antes aqui na terra você também não manifestar isso através do dízimo. Tudo é manifestação do que Deus quer fazer do outro lado. O problema é quando eu não entendo essas manifestações, não entendo o que as coisas representam, o que é papel do homem, o que representa homem para Deus, o que representa mulher, o que representa ventre. Não é natural, é só a manifestação de algo que já existe no céu. Tudo o que tem aqui é manifestação do que existe no céu. O casamento existe porque é a manifestação do que existe no céu. Não é que Deus hoje olha para o casamento e fala, olha esse casamento, até que ele lembra um pouco o Cristo e a igreja. Vou escrever isso na Bíblia, não. Ele olha para o céu, existe isso no céu, aí ele manifesta para o lado de cá. Cria o casamento aqui. No céu existe a figura masculina, a figura de homem, que é ele que reproduz, que é ele que dá a semente, que libera a semente sobre a terra, é ele. Aí ele cria um homem. Por isso que a imagem é semelhança, porque representa lá, porque representa aquela origem. Por isso que Jesus fala, quem vê o Filho vê o Pai, porque ele é só a representação do que está lá. E aí quando ele olha o homem depois de pronto, ele fala, não é bom que ele seja só, porque não é bom. Aí ele gera a mulher, como? Dele. Do homem, ele tira a costela e faz a mulher. Da carne, não do espírito. Por isso que Jesus teve que sofrer na carne para gerar a sua noiva. Por isso que teve que se abrir a lateral de Jesus, porque teve que se abrir a de Adão. Tudo é representação, tudo é manifestação de céu. E se você não buscar entender isso, você vai ficar lutando com as consequências naturais das coisas e pedindo para o Senhor, e não tem nada a ver aqui. É aqui, tudo é aqui. Então quando você chega no Paraguai e olha algumas situações daquela casa e fica tentando, mas se é isso aqui, então é só pintar uma parede. Não é só pintar uma parede, é pai, por que não tem cor nesse lugar? O que no mundo espiritual aconteceu que não tem cor? Por que no Paraguai as crianças são entregues da forma que são? Porque um dia lá atrás o pai da nação, o tal do Solano Lopes, pegou todas as crianças e entregou todas à morte para o seu prazer. Então até hoje isso é o peso que aquela nação carrega, pais entregando os filhos para saciar o próprio desejo. Simples, mas senão você vai ficar brigando com o conselho tutelar aqui, olha. Então, juiz, você precisa ver o que está acontecendo. O juiz está andando debaixo de uma herança que ele recebeu lá atrás, não é ele. Então se alguém me disser, mas lá você não conhece, lá o juiz, eu falo, não tenho nada a ver com o juiz, eu tenho a ver com a potestade que rege aquele lugar, porque o juiz só vai manifestar a natureza daquela potestade. Só que se você não entende essa autoridade, sabe o que você vai fazer toda vez que você é confrontado com um problema? Orar. É bom orar, é ótimo orar. E Deus vai falar, legal filho, mas eu estou debaixo da sua palavra, o que você disser eu digo. Eu estou vendo seu sofrimento, eu estou vendo sua dificuldade. Você está com dificuldade em pornografia? Tá bom, filho, o que você quer que eu faça? Desliga a televisão. Você está vindo orar por quê? Para me abraçar? Vamos abraçar. Quer adorar eu um pouco? Bom, vamos então ter intimidade aqui. Tá bom, mas aquele assunto, corta a TV. Desliga seu celular, joga fora. O que é? O dinheiro, filho, eu estou vendo, você está de novo com problema financeiro, né? Que bom, filho, esse é ofertante, eu estou vendo, mas quebra o cartão de crédito. Você corre para Deus como se ele fosse uma mãe, levando para ele, mãe, acabou a comida da geladeira. Vocês já pararam para conversar com os internos que a gente recebia aqui? Todos eles, o problema era a mãe. Aí a mãe vinha e falava, tadinho do meu menino. E ele acostumou a se relacionar assim com Deus. Eu vou chegar, vou chorar diante de Deus, e Deus vai falar, tadinho do meu menino. E Deus é pai. Sabe por que as pessoas não crescem na igreja? Porque a igreja cria as pessoas como filhos pequenos, e são mesmo, quando chegam. Você quer ver a igreja mãe? Ela gera um filho na fé, ele se batiza,
Ele nasce e ela começa a dar leite. Sabe o que é leite? Um alimento que ele, pastor, recebeu do pai, deu para a mãe, para a igreja. A igreja digere aquilo e traduz aquilo em leite. Porque o leite que a mulher dá é só resultado do que ela comeu, não é? Se ela comer algo que é azedo, por exemplo, vai dar cólica na criança. O alimento que a mãe dá para um recém-convertido é isso, não é uma palavra mais leve. Jesus é bom, vai ler João, amor de Deus, e vai, e a pessoa começa a gostar e fica felizinha, a palavra é gostosinha, tudo. Só que ela tem que crescer. Então ela sai da classe escola dominical lá, que é de primeiros membros, de novo convertido, que é uma palavra suave, e ela começa a sentar na mesa depois que ela é criança, adolescente, e ela começa a comer da mesma comida que o pai traz para servir a mãe. A mesma, ela começa a comer igual. Só que aí chega um tempo em que o pai pega na mão e fala assim: agora você vai comigo. Então não é mais a mãe que faz seu prato, você vai sair comigo para fora. E você vai crescer. Até o ponto em que esse novo convertido está pronto, num nível espiritual, para se encontrar com o marido. É quando ele começa a ouvir Deus sozinho. Ele não precisa mais do pastor para ouvir a Deus. Ele ouve Deus. Sabe quando isso acontece? Quando o pai pega a filha, leva até o altar e entrega para o marido. E quando ela se une com o marido, vai ser um só com ele. E você vai ser um só com o seu Cristo. E você vai para a intimidade com ele. E o pai não entra. Sabe qual é o problema? É que a igreja pega essas pessoas, leva até o altar, e na hora de juntar com Cristo, ela fala: eu vou junto para a noite de núpcias. Porque você não vai entender tudo que ele vai te falar. Se ele te falar alguma coisa, vem me perguntar, porque você não vai discernir. Ela nunca solta. Por quê? Porque na verdade eu não estou gerando filhos para Cristo, eu estou gerando para mim. Vai casar e morar no fundo da minha casa. É isso que as mães fazem. Vamos aumentar os quartos no fundo. Mora aqui, filho. Vem para a mãe, fica aqui com a mãe. Isso é o que a igreja faz na natureza dela. E se ela não tiver um pai dentro dela, alguém com entendimento de paternidade, ela não solta os filhos. E aí o que acontece com os filhos? Muitos deles começam a romperem em rebeldia para cumprir o propósito que ele grita dentro deles. Mas eles podem? Não. Porque Deus prefere obediência do que sacrifício. E aí você tem um monte de filhos solto pelo mundo, sem entender propósito. Eu tenho um que vive me mandando mensagem direto de evangelismo. Eu falo: coitado, ele não quer se submeter a ninguém, ele não sabe. E ele está tentando mudar o mundo sozinho. Não muda nada, nem a própria vida. Conheço a vida, sei o que está passando há anos. Mas está pregando evangelho. Pode até falar que alguém se converteu, não interessa. Está fora do propósito. Se você não tentar entender antes de tudo o que foi escrito a teu respeito lá atrás, por que você tem esse bico comprido e está no deserto e clamando no deserto? Era para você beija-flor, era para você estar num lugar com flores, mas você nem sabe o que é flor, porque te prenderam tanto numa gaiola que a hora que abriu a porta, o primeiro terreno que você encontrou, você começou a bater para lá e para cá e falou: eu sou livre, Deus me libertou, e olha como eu consigo cantar e piar e sei lá o que o beija-flor faz. E Deus está olhando e falando: tá bom. Essa semana eu falei: não sei para quem do vagalume. Se você pegar um vagalume lá no mato, trouxer para 13 de maio, no centro de Campinas, ele vai brilhar? Vai continuar acendendo. Ele não vai parar de acender. E se você vê que ele acende e fala: nossa, acho que isso é revelação de Deus, vamos criar um exército de vagalumes, a gente prende eles, a gente ilumina o centro da cidade inteiro, vai funcionar? Vai. Mas o lugar do vagalume é no centro? Não era para ele estar ali. Ali alguns ônibus, o ônibus vai pegar alguns deles, vai matar, outros vão morrer por poluição, e vão falar assim: é isso mesmo, a obra de Deus é sacrificante, tem que se entregar por ela, tem que morrer por ela, e um monte de vagalume morrendo. Mas está dando luz, tá? Mas nem por isso muda o fato de que o lugar do vagalume não era ali. Mas ele está vendo as pessoas morrerem. Deus fala: mas a obra é sua, ela é minha. Eu te fiz vagalume, fique no lugar do vagalume. Eu não te chamei para iluminar o mundo, eu te chamei para iluminar os lugares onde é para você estar. E às vezes em nome de Deus você quer mudar a ordem do que Deus tem para você. Em nome de Deus, no sentido de que eu estou vendo uma necessidade. Deus não me chamou para me mover por necessidades. Deus me chamou para me mover por propósito. A gente já viu isso na rua. Época que o Mateus chegou lá, os meninos, e tinha um cara, parecia que estava morrendo lá, lembra?
e atrasando o culto, e não vamos fazer o culto que vai salvar o cara. Não vai. Nosso propósito aqui é estabelecer o culto. E enquanto Deus não der uma palavra de não estabeleça o culto, porque vocês vão cuidar desse cara aí agora, vocês não deixam de fazer. Hoje a gente entende que na verdade não era o culto desde o começo. Desde o começo era ir lá e acender um altar de adoração toda quinta-feira no centro da cidade, atrás do maior centro de idolatria da cidade, atrás do centro da potestade que existe no meio dessa cidade. E aí o diabo coloca um drogado lá na rua para ficar se debatendo, cuspindo para fora, para tentar fazer com que o altar não seja aceso. Só que debaixo da minha alma, eu fui feito para curar os pobres. Você não foi feito para curar pobre, para salvar doente, ou para salvar pobre e curar doente, tanto faz. Você foi feito para obedecer e para cumprir os meus propósitos. Mas como é que você pode obedecer e cumprir o propósito se você nem sabe qual é? Sabe como que você descobre o propósito? Pegando a mão do Pai e andando. Jesus descobriu que ia ser carpinteiro andando do lado de José. De repente ele começou a ver que gostava daquilo e foi. Agora, Jesus desde criança já tinha ouvido a palavra de que ele ia ser o Cristo? Tinha. Mas você vê Jesus correndo atrás de cumprir o propósito do Cristo em algum momento da vida dele? Não. Mesmo quando ele encontra João Batista, ele não estava indo ali para se tornar o Cristo. Ele estava indo ali para ser batizado, que era um mandamento que Deus tinha dado através de João Batista. E por obedecer um mandamento que o Pai deu para ele, ele encontra o propósito dele. Tu és meu filho amado. Aí depois, a partir dali, já não é mais ele, o Espírito já pega, leva para outro lado. Mas ele podia, desde os 20 anos, começar a pregar. Ah, eu sou o Cristo, eu sei que eu sou, Deus me deu uma palavra e eu vou. Não, filho, com 20 anos você é carpinteiro. A palavra que Deus te deu vai se cumprir na medida em que os propósitos começarem a ser revelados. Você recebeu uma profecia de que você seria o Cristo. Você não recebeu a palavra de Deus ainda. Ele recebe a palavra de Deus lá em João Batista. Antes era só profecia. Hoje eu entendo uma frase que eu ouvi: não se mova por profecias. E eu não entendia porque tudo que eu estava fazendo era baseado em uma palavra que eu recebi. Mas hoje quando eu olho eu falo, mas eu não me movi em cima da palavra que eu recebi. Eu me movi em cima de mandamentos. Tanto é que depois da profecia, o que eu fiz? Eu passei 5 meses indo para o monte toda sexta-feira, e quarta, e segunda, e terça, e todo dia que dava. A palavra veio depois dos 5 meses. Eu não recebi a palavra de vocês vão tocar o mundo, vocês vão para Israel, vocês vão para cá, para lá, e sair correndo pedindo passagem porque eu preciso cumprir meu propósito. Não, então eu preciso andar do lado do Pai. E foi empírico isso, foi... Eu não parei, simplesmente fiz. Glória a Deus que Ele me empurrou para isso. Porque eu não tive ninguém para me falar, vai para a oração. Deu vontade de que era isso que tinha que fazer. E depois de 5 meses veio a palavra: vocês têm que ir para a rua, cuidar dos pobres. Enquanto a gente estava na rua cuidando, aí começa a vir palavras adicionais: agora vocês têm que ir para cá. E tudo foi desse jeito. Dá um passo para a direita, você dá um passo para a direita. Dá 1,5 passos para frente, você dá 1,5 para frente. Mas aí falta só meio passo para estender a mão e pegar a primeira nação aqui na frente. Ele fala: não interessa, eu não te chamei para tocar nações, eu te chamei para me obedecer. O tocar nações é o que eu tenho como resultado de obediência na sua vida. Mas não se esqueça, seu propósito de vida é obedecer. Porque obediência para o Senhor é adoração. Adoração para Deus é obediência só. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Deus estava falando que obedecer é melhor do que sacrificar, Ele não estava dizendo que obediência é melhor que adoração. Ele estava dizendo que adorá-lo é obedecê-lo. Aquele sacrifício que era feito, era aquele bezerro que era morto ali, aquela ovelha, era a forma de adoração. Deus estava falando assim: melhor do que matar a ovelha é me obedecer. Até porque Adão adorava a Deus? Sim. E Adão matava a ovelha? Não. O que Adão fazia? Obedecia. No dia que ele parou de obedecer, ele perdeu. Isso é adoração. E é o que o Senhor estava falando para ele: a partir de agora, nosso relacionamento, que essa intimidade vai ser feito através de sacrifícios. E no português é difícil a gente associar, porque a palavra sacrifício para a gente, ela tem a ver tanto com imolar um cordeiro, como se sacrificar.
Isso entra na nossa mente e faz um rombo no entendimento espiritual. De que quando fala de sacrifício na Bíblia não tem nada a ver com se sacrificar. Tem a ver com entregar coisas. E se tem algo que Deus tem falado essa semana é que Ele está pouco interessado no que você entrega. Ele está preocupado com o que você segura. Porque no fim o que você segura é porque esse sim é o que tem valor para você. Na verdade, se você tivesse entregue só isso desde o começo, já teria resolvido sua vida. Por isso que você vê algumas pessoas que têm que penar tanto para conseguir entrar em propósitos, e outras entram de forma mais suave, porque desde o princípio elas já entenderam e foi mais fácil para elas liberar aquilo que era importante. E para outras Deus tem que ir quase que saqueando a vida dela até sobrar só aquilo e ela entender, só isso, era só isso, eu nem precisava do resto. Mas foi difícil para você entender que era só isso. Busca isso, gente. Busca entender seu propósito em Deus. E se você... que isso também não se torne uma ansiedade. Porque o propósito, ele é descoberto no caminho. Isaac só descobriu que ele era a representação de Cristo quando chegou lá no fim. Na verdade ele nem descobriu isso, mas ele só descobriu que ele ia ser o churrasco do dia chegando lá. Ele não descobriu antes. Sabe quando que ele descobriu para que ele nasceu? Depois de andar 3 dias do lado do pai dele, de mão dada, fazendo pergunta que o pai não respondia. Ah, pai, mas e o cordeiro? O cordeiro Deus vai prover. Ah, mas como que vai ser para eu sustentar minha casa? Deus vai cuidar disso aí. Ah, mas como que vai ser? Porque eu já estou angustiado. Deus vai fazer no tempo dele. E mesmo assim, você continua segurando a mão do pai e andando. Até chegar lá. E quando chega lá, você percebeu que era uma armadilha para te matar de uma vez. E mesmo assim, você fala, tá bom. Eu não estava andando só pela recompensa, eu estava andando porque você é meu pai. Então se é para matar, mata. Mas que seja matar e entregar tudo por ato voluntário e não como sanção. Ter que morrer para cumprir algo. Eu acredito que a história de Sansão é algo muito pontual. Com poucos é assim. Nem que for debaixo de desobediência e de julgo vai acontecer. Com Sansão aconteceu porque ele era o único que tinha o espírito sem medida. Hoje todos nós temos o espírito liberado, ali não. E ali pelo nível de autoridade que Deus deu a ele, e nunca existiu 2. Nunca na velha aliança existiu 2 homens em nível de autoridade igual, como governo. Não existe isso para Deus. Por quê? Porque Deus colocava toda a nação como uma casa debaixo de uma autoridade, e dentro de uma autoridade, dentro de uma casa só tem uma. Então Deus tinha que esperar Sansão morrer para levantar outra. Por isso que Sansão, Deus fala, nem que eu tiver que te matar, mas você vai cumprir o propósito, porque eu não posso subjugar a sua autoridade agora. Por isso que Josué já estava ali, mas você olha para Josué até aquele ponto, ele é só Josué. De repente Deus vira para Josué e fala, ó, Moisés morreu, agora é com você. Tudo que eu fiz com ele eu vou fazer com você. Por quê? Porque ele saiu da casa para assumir um nível de autoridade. Quando você olha lá, Luiz Hermínio, aquele povo todo que a gente ouve muito, sabe quando o Jackson vai chegar no nível de autoridade no Mevana, no ministério, que o Luiz Hermínio tem? Nunca. Por quê? Porque senão Deus estaria quebrando princípios. Mas o Jackson vai cumprir os propósitos dele? Todos. Vai ter autoridade sobre o inferno? Muita. O quanto ele se entregar, ele vai ter. Mas sobre aquela casa, Deus não faz isso. Porque é uma casa. A não ser que um dia Deus fale para o Jackson, sai daí que eu vou começar outro ministério com você. Aí sim, Deus tem que virar para ele e falar, como eu fiz com Moisés, vou fazer com você, Jackson. Como eu fiz com Luiz Hermínio, vou fazer com você. Mas você entende que se você não tiver senso de propósito de quem você é, isso pode gerar um monte de coisa na nossa cabeça. De ciúme, de uma série de coisas que racham. Por quê? Porque não entendeu o valor do seu papel. Então não consegue ser pleno naquilo. Por isso que quando você entende, você se deleita naquilo que Ele te colocou. E é feliz naquilo que Ele te colocou. Por isso que numa casa onde Deus reina através dos papéis muito bem colocados, a mulher não se sente inferior pelo marido trazer o dinheiro para dentro de casa. Ela não se sente ofendida com isso, porque ela entendeu o valor do que ela faz. Ela entendeu a importância. Nossa, se eu falhar do horário do leite, esquece, porque o marido não vai saber.
Essa criança só chegou nessa idade desse jeito porque e consegui se alegrar nisso. E o marido a mesma coisa. Porque se o marido também não entender, ele começa a ver a criança na hora da dor querendo correr pro colo da mãe e vai ter ciúmes. Essa criança gosta mais de você do que de mim. Não, entenda os papéis. Entenda que o colo é da mãe. E Deus se manifesta das duas formas. Por isso que Deus colocou Cristo como a figura de homem e não ele. Por quê? Porque Deus na Bíblia ele se mostra como mãe e como pai, como galinha que cobre os pintinhos. Ele está fazendo papel de mãe. Por quê? Porque ele é tudo. Ele é. Deus não dá para descrever. O Cristo você descreve. A figura, o papel. A igreja você descreve, a figura, o papel. Mas Cristo é Deus, é porque é filho de Deus. E é porque é a cara de Deus. Porque foi gerado em Deus. Por isso que todos nós temos que buscar ser semelhança de quem? Dele. Parecido com ele. Chegar no céu e os anjos olhar e falar, tá tudo a mesma cara. É tudo cara de Jesus. Não sabe quem é quem. Porque está tudo imagem e semelhança do Filho, que foi gerado à imagem e semelhança do Pai. Amém, gente? Vamos orar, fica de pé. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia na tua casa, na tua presença, Senhor. Que o Senhor nos ajude a voltar atrás se necessário. Que o Senhor nos ajude a avançar, Pai, se necessário. Mas que nós busquemos entendimento, Senhor. Andando com Deus às vezes é igual quando você está andando e fica perdido e não quer parar para pedir informação. É isso que às vezes Deus tem que fazer com a gente. Falar, enquanto você continuar insistindo em tentar descobrir o caminho andando, você vai se perder mais ainda, vai gastar combustível que não precisava, vai se cansar. Para e pede informação sobre o caminho. Senhor, que o Senhor nos dirija, Pai, que o Senhor nos conduza, Deus, que o Senhor nos leve ao teu propósito, Senhor. Que a gente entenda que antes de fazer a gente tem que descobrir quem é, descobrir quem somos no Senhor, Pai. Tira toda a ansiedade, Pai, de tentarmos já manifestar o propósito, Pai, independente das profecias que foram ditas a nosso respeito. Nos ajuda a continuar andando, Pai, continuar andando, mesmo que a gente não tenha resposta para todas as perguntas que a gente te faz, mesmo sem saber como vai ser o sacrifício, como vão ser pagas as contas. Que a gente confie que o Pai, quando nos convida para andar por um caminho, Ele tem todas as respostas no final, Senhor. Nosso trabalho é só obedecer, nosso trabalho é só te ouvir, Pai. Leva-nos em segurança, Pai, nos dá uma palavra para essa semana, nos guarda durante essa semana. Que o teu amor nos guarde, Pai, que Ele nos conduza em graça. Que a graça do teu Filho, Senhor, esteja sobre cada um de nós para ser manifesta para os que estão do lado de fora. E que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nos dê direção e sabedoria para cumprir os teus propósitos. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.